Juízes 3, 31, a palavra de Deus diz assim, ó: depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, te louvamos, Senhor. Te agradecemos por mais um dia na Tua presença, Pai. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, Pai. E nos trouxe até aqui, Senhor, com saúde. Nos trouxe até aqui, Pai, com um propósito. E nós estamos aqui na Tua casa para louvar e engrandecer Teu santo nome. Pai querido, queremos colocar diante de Ti a família Alexandre, Rodrigues, Miranda, Pimentel, Maria Eduarda, Larissa, Gelson, família Amorim, Carla, Lucas, Mateus, Vera e família, Sofia, Cláudia, Elizabeth, Deus querido, Eunira, visita cada uma dessas pessoas, Pai, com salvação, com cura, com porta de emprego. Senhor Todo-Poderoso, o Senhor é um Deus, Pai, que vai a todo lugar, que está em todo lugar. O Senhor é um Deus que pode agora trazer a cura para essas pessoas, Pai. O Senhor é um Deus que pode tocar nessas vidas agora. Então, Pai querido, cumpre o Teu querer e Teu realizar. É o que eu te peço, Pai, declarando que só o Senhor é Deus, Pai, que não existe outro Deus como o Senhor, Pai. E Deus querido, queremos colocar diante de Ti, Pai, as nossas vidas. Deus querido, visita-nos, nos guarda, repreende, Pai, todo ladrão da palavra em nome de Jesus e nos visita nessa noite. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. A palavra de Deus, querido, aqui nesse texto que nós lemos, ela fala, se assim eu posso dizer, não de maneira pejorativa, de um homem qualquer, de um homem que dentro do contexto aqui social daquela época, você, por exemplo, quando você lê a Bíblia e você vê Samuel, você vê que Samuel era um profeta, um homem que estava ali debaixo de uma unção especial da parte de Deus. Você, quando vê Davi, você vê mais para frente na sua biografia, um homem que venceu batalhas, um homem que era rei, um homem escolhido por Deus, um homem que derrubou os gigantes, um homem que fez prodígios e maravilhas, uma pessoa tarimbada que todos conheciam. Mas aqui nesse texto, nós lemos aqui a breve e momentânea biografia de Sangar. Um homem que não é citado outras vezes na Bíblia. Ele não compõe a galeria de heróis da fé. Ele vem e aparece nessa história. E essa história de Sangar, ela aparece sendo garantida ainda por cima como ele sendo filho de Anate. Veja só você, que isso é algo que sempre salta aos meus olhos, queridos. Porque Anate, se você não sabe, deixa eu lhe dizer, é um deus pagão do Egito daquela época. Era um deus que estava inserido dentro da realidade como sendo algo que não fazia parte de Deus naquele momento. Seria como se você tivesse um filho, por exemplo, e colocasse seu filho com o nome de Tranca-Rua. Veja só você, colocando o nome do seu filho, diga misericórdia aí no seu lugar, querido. Como se você tivesse um filho e colocasse o nome do seu filho de Exu Caveira. Veja só que grande sentença que você colocaria sobre a vida daquela criança que estava ali. Seria como você colocasse uma sentença pré-anunciada sobre a vida daquela criança, de que ela não daria em algo de fosse bom, porque entenda bem que o nome que nós colocamos, e você vê isso permeando a história da Bíblia, as pessoas elas colocam nome nos lugares, nome em criança, nome em pessoas, e que dentro daquele nome vem todo um significado, que eu posso dizer, espiritual para aquela vida. Então alguém, naquele momento, quando coloca o nome de Anate numa criança, como se fosse de um deus pagão, como eu exemplifiquei aqui há pouco tempo, é como se você colocasse uma sentença sobre a vida daquele homem, uma maldição que seria irrevogável. Isso, querido, acontece a todo momento dentro da nossa sociedade. Eu posso citar, a gente acha que esse tipo de coisa não existe, mas eu conheço gente que nos dias de hoje, o pai tentou colocar o nome como sendo de uma potestade. Existem pessoas que o pai chegou, por exemplo, dentro do cartório, queria colocar o nome do filho de Lúcifer, e o cara falou, não, para com esse negócio aí, você não vai botar o seu nome assim não, porque você está rindo, né? Você está rindo, você está... Porque, queridos, entenda bem que isso são sentenças que a gente coloca sobre a vida daquela pessoa. E entenda bem
que a Nath, cada vez que olhava para o nome dele, tinha que assinar, colocar em prática ali, ele lembrava da sentença que havia sido colocada sobre a vida dele. Queridos, pode ser que nessa noite você tenha adentrado nesse lugar, olhando para a sua vida, olhando para a sua situação, ou olhando para a situação daqueles que te cercam, e veja uma sentença estabelecida sobre a sua vida, sobre a vida que te cerca, sobre, de repente, alguém que olha para si, ou olha para alguém e pensa, esse aí não tem mais jeito, está amarrado nas drogas, esse aí não tem mais jeito, está amarrado no homossexualismo, esse aí não tem mais jeito, está amarrado com uma vida de fracasso, mas eu tenho uma boa notícia para você, e eu quero te convidar a começar a exaltar ao Cordeiro, porque ainda que você olhe para você ou para alguém e veja uma imagem negativa, ainda que você só pense em nebulosidade acerca de alguém, existe um Cristo Todo-Poderoso que nos dá um futuro frondoso. Dá um glória aí no seu lugar. Em Cristo existe saída, em Cristo existe livramento, em Cristo existe solução para a sua vida, existe solução para aquele que parece que não tem mais esperança, existe solução para essa igreja, existe escape para tudo aquilo que nós olhamos. Basta que nós entreguemos os nossos caminhos ao Senhor, confiemos nele, pois o mais ele fará. Queridos, então, bata na palma da mão do seu irmão e diga para ele assim: você dará bons frutos em nome de Jesus. Porque, queridos, veja bem, a Nath tinha uma sentença sobre a vida dele. Mas a Nath foi aquele escolhido para dar um bom fruto, que foi quem, queridos? Sangar. Sangar, você leu junto comigo, que ele veio para livrar Israel e libertou aquele povo debaixo dos planos de Deus, querido. A Nath era um homem que de repente não pensava que ele poderia fazer o que ele fez, mas ele deu um fruto que veio de dentro dele, uma coisa que veio de dentro das entranhas dele, que chegou para mudar a história daquela sociedade. E Sangar, então, quando chega dentro daquela realidade, onde ele está estabelecido, ele olha para toda aquela situação de apostasia, dentro de toda aquela situação onde o povo de Israel está ali colocado dentro de todo aquele movimento negativo para a vida deles. E aí Deus, então, olha para Sangar e fala assim: Sangar, eu escolho você para fazer essa missão. Sangar, então, ele deve ter olhado para si, e fatalmente, queridos, porque isso é uma coisa que acontece nos dias de hoje, quando alguém chega para você e fala assim: olha, você vai ter tal responsabilidade. Geralmente, não são em todos os casos, a pessoa pensa assim: parece até aquele personagem do professor Raimundo, lembra? O professor Raimundo, fulano de tal, aí ele é eu. Esse é o Neto da Capitinga, mas tinha outro que falava assim: ai, meu Jesus Cristinho, já me achou aqui de novo. Aí ele, acho que ele é até mãe daquela Glória Pires, eu acho, se eu não me engano, né? Pai. Hã? É pai? Eu sei de todas as fofocas da TV. Você viu que eu estou ligado? E aí, queridos, acontecia essas coisas, e quando isso acontece comigo e contigo, você de repente pensa: mas eu? Imagine só se eu chegasse aqui nesse momento e falasse de repente para você: dona Zezé, vem aqui pregar no meu lugar. Ela ia falar: Jesus de Nazaré, não faz isso comigo não. Meu Jesus Cristinho já me achou aqui de novo. Se eu de repente chegasse: Jurema, diaconisa Jurema, chegou sua hora. Ela pegava ali a reta, saía correndo no contraponto ali, não parava nem no ponto de ônibus, ia correndo até a rua do Riachuelo e entrava em casa. Porque ela ia olhar e falar: meu Jesus Cristinho já me achou aqui de novo. Queridos, entenda bem que quando Deus levanta Sangar, Sangar ele não tinha ali debaixo do braço dele, ele não tinha um exército não. Ele não tinha debaixo das asas dele uma grande cavalaria que ele pudesse usar. Ele não tinha riquezas, ele não tinha grandes coisas ali que ele pudesse apresentar diante de Deus. Entenda que ele tinha na presença dele apenas uma aguilhada de boi. A aguilhada de boi, querido, é um instrumento que é usado para tocar o gado.
É um instrumento que é usado para fazer coisas pequenas, olhado naquele momento para fazer coisas de pouco valor, olhado naquela época, e só tinha uma funcionalidade: tocar boi. E quem tocava boi não servia para muita coisa. E entenda bem, queridos, que aqui como exemplo que eu dei, citando nomes, eu poderia aqui citar nominalmente quase a todos, falando: vem aqui, cada um ia falar: meu Deus, como é que pode, eu vou pregar hoje? E poderia ser pior, que eu poderia falar: não é agora não, é só domingo. Aí você ia ficar sem dormir de hoje até domingo, porque você, olhando para si, você não se considera capaz de fazer algumas coisas. Mas, queridos, entenda bem que verdadeiramente você pode não se achar capaz de muita coisa, mas existe um Deus no céu que olha para você e vê valor em você. Pode ser que alguém te olhe e fale: meu Deus do céu, esse aí é só uma guilhada, não serve para nada. Mas nas mãos de um Deus todo-poderoso, aquilo que não serve para nada vira uma arma de guerra na mão de Deus. De repente alguém olha para você e acha que você não serve para muita coisa, mas se você se entregar a Deus e deixar Deus operar na sua vida, você vira uma arma de guerra na mão desse Deus. Mas pastor, eu não quero ferir ninguém não. Calma que você não vai ferir ninguém não. Você vai saquear o inferno trazendo pessoas para o reino de Deus. Porque, queridos, longe da mão de Deus você não tem muito o que fazer não, mas na mão daquele que é general de batalha, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, ele pode transformar a sua história, assim como ele tem transformado. Ele pode transformar a história do seu negócio, assim como ele tem transformado. E você pode ser instrumento para mudar a história daqueles que te cercam, daqueles que estão junto contigo, mesmo que ainda olhem para você e pensem: mas isso aí não serve para nada. Existe um Deus no céu que olha para você e que tem um plano e um propósito para que você mude a história da onde você está inserido, querido. Mas quando Deus olha para Sangar e escolhe Sangar naquele momento, ele não faz muitos questionamentos, ele não pensa muito naquilo que Deus está falando. Sangar naquele momento, ele recebe uma missão, ele recebe um propósito de libertar Israel. E Sangar, então, ele passa a mão naquilo que ele tem, que é uma guilhada de boi, e vai para cima do problema que ele tem. Ele não faz muito questionamento. Se fosse, de repente, na época lá do mundo, a gente ia olhar para Sangar e falar que Sangar tinha muita disposição. Falar: olha, esse aí tem disposição para dar e vender. Eu não sei, querido, se você sabe muito bem dessa terminologia, disposição, mas na época lá que a gente estava no mundo e tal, a gente de vez em quando a gente se irritava com os outros, sim ou não? Principalmente na época da escola. Depois que a gente fica mais velho, a gente vai perdendo principalmente essa disposição aí e tal. E a gente resolveu falar assim: olha, hoje no recreio eu vou pegar fulano, vou lamber ele no tapa, vou pegar ele no recreio, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter nada, que eu sou mais forte que ele, eu vou pegar o Joãozinho. Alguém falava assim: pô, tu vai pegar o Joãozinho? Ah, vou. Alguém falava: mas o Joãozinho é disposição, hein? Disposição era aquele que era abusado. Sabe aquele que era abusado? Que você batia, ele falava: nem doeu. Você sacudia, ele falava: é só isso hoje, é? E você batia, se de repente você não sabe o que é. Lembra do Rocky Balboa? Aquele do filme lá? Queridos, entenda bem que o Rocky Balboa, ele era um cara que ele não tinha muito jeito para aquilo que ele fazia não. Mas ele tinha uma disposição danada. Eu não sei se você lembra do Rocky 1. Rocky 1 é no tempo do Diácono Alexandre, ele viu muito. Diácono Wellington, ele se inspirou no Rocky Balboa para começar a vida dele no boxe. E, queridos, o Rocky, ele treinava, qual era o nome daquele cara que ele treinava mesmo? O Apolo Doutrinador. O Apolo era o cara que tinha técnica, mas o Rocky, ele tinha disposição danada. E você viu o filme do Rocky Balboa? Sim ou não? Sim. Como o Rocky apanhava, não apanhava, coitado? Ele apanhava, voava sangue. No Rocky 1 ele apanha do Apolo. E como ele apanha? Mas ele cai. Que homem ruim. O Apolo devia... Que homem ruim esse tal de Rocky. Que eu dou na cara dele, ele está todo torto, mas esse homem está levantando. Como é que pode um negócio desse? Aí passa o Rocky 1, vem o Rocky 2. E o Rocky continua apanhando. Do mesmo Apolo. O Apolo dá outra coça nele. E o Apolo está de pé. Aí vem o Rocky 3. Aí vem o tal do Mr. T. Lembra do Mr. T? Mr. T? Acho que era Mr. T, que tinha um moicano assim, cheio de brinco. Ele dá uma coça no Apolo.
E o Apolo à disposição. Depois veio o Ivan Dragon lá, que é aquele russo de 200 metros, cunhado do Ivan, dá uma surra no Rock, e o Rock, disposição, está lá apanhando, porque ele parte para cima do problema e não tem o que faça ele parar, queridos. O Rock, naquela história toda, ele vai para cima do problema porque ele é um cara de disposição danada, querido. Ele é um cara que enverga, mas não quebra. E Sangar, queridos, ele era um cidadão que ali estava, que ele olha para a junta de boi que está ali junto com ele, e ele vai para cima do problema dele, mas trazendo isso para o nosso linguajar de crente que nós temos, e para a revelação da palavra para mim e para você, Sangar, além dele ter muita disposição, ele tinha fé no Deus a quem ele servia. Porque quando Deus fala para ele, que fatalmente Deus falou, olha Sangar, vai lá resolver esse problema, ele falou, deixa comigo. Deixa comigo. E queridos, aqueles outros nesse livro de Juízes, você vai vendo vezes após vezes pessoas que são escolhidas, elas questionam a Deus, tal qual Gideão, por exemplo. Gideão fala, mas eles nunca abdicam de ir fazer aquilo que Deus está falando para eles fazerem. Eles de repente, eles nem confiam muito neles, eles nem têm muita certeza daquilo que Deus está falando. Eles nem sabem muito bem o que é que Deus quer com aquilo. Eles não sabem um monte de coisas, queridos. Mas eles sabem quem é o Deus que está falando com eles. Eles não sabem um monte de destinos, mas eles sabem quem é o Deus que está falando com ele. Ele não sabe como aquela história vai acabar, mas ele conhece o Deus que está falando com ele. Queridos, entenda bem que Sangar, ele não tinha muita coisa junto com ele não. Ele só tinha apenas uma coisa, Deus ao lado dele. Pode ser que de repente você olhe para o seu problema, você não entenda o que está acontecendo, mas Deus está do seu lado nesse problema. Pode ser que você olhe para a situação e não entenda o que está acontecendo, mas Deus está contigo nessa situação. Pode ser que você olhe para o ministério e não saiba o que está acontecendo, mas é Deus que toma conta do ministério. Pode ser que você olhe para o seu trabalho, mas Deus é contigo no trabalho. Querido, você tem um monte de problema, mas você é um escolhido da parte de Deus. E se Deus é contigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque Deus é contigo. E é tempo de nós tomarmos posse daquilo que Deus falou para nós fazermos e começarmos a fazer o que Ele mandou fazer. Mas entenda bem algo especial da parte de Deus nessa noite. Porque é tempo de vez em quando a gente olha para certas situações, a gente pensa, olha, a gente tem que fazer alguma coisa para resolver isso aí. E aí a gente vai e faz. Porque a gente sempre ouve que a gente tem que fazer mais. Não, dá para fazer mais, dá para ouvir mais, dá para colaborar mais, dá para isso mais. Mas, querido, entenda que fazer mais engloba todas as coisas que nos envolvem. Inclusive, orar mais. Inclusive, jejuar mais, inclusive buscar a Deus mais. Queridos, estamos inseridos dentro de uma igreja. Fato que havemos de agir, e é tempo de agir, mas é tempo de agir em unção e ações. É tempo de buscarmos mais unção de Deus e agirmos mais, porque entenda bem, uma coisa não anula a outra. Diga graças a Deus aí. Porque entenda bem, Davi, e quando eu falo Davi não é Ravi, é Davi, ele tinha que derrotar o gigante. Sim ou não? Sim. Mas o fato dele ter que derrotar o gigante não dizia que ele falasse assim, Deus me fortalece para derrubar esse gigante. Ou seja, o fato de nós termos que fazer não impede de nós buscarmos a Deus, porque uma coisa não anula a outra. O fato também de nós estarmos jejuando e orando não nos impede de fazermos também alguma coisa. Entenda bem que, como é visto aqui, vezes e vezes, é tempo de nós agirmos assim,
na horizontal para com as situações que nos cercam, e também é tempo de agir assim. E aí, queridos, você pode reparar mais ou menos que o assim com assim forma uma cruz, porque é isso que Deus espera de nós. Em tempos de nós termos ações, que nós resolveremos as coisas naturais, mas buscando sempre um direcionamento daquilo que é sobrenatural. Porque na nossa escola, naquilo que nós fomos doutrinados, por vezes nós entendemos que nós temos que nos prepararmos. Vou buscar a Deus, vou fazer a Deus, vou jejuar, vou orar. E aí encerra-se esse ciclo de jejum e oração. E quando encerra-se esse ciclo, é tempo de ir para a batalha. E aí batalha-se. Quando a guerra termina, é tempo de parar e voltarmos a buscar e jejuar. Só que acontece que na vida, na Bíblia, na palavra de Deus e naquilo que se apresenta diante de nós, isso tudo é uma coisa só. Porque tempos de guerra é tempos de buscar a Deus. E tempos de buscar a Deus é tempo de guerra também. Não existe parar de fazer uma coisa para começar a fazer outra. Nós que somos povo de Deus, e você que é povo de Deus, diga amém. Nós fazemos as coisas ao mesmo tempo. Nós buscamos a Deus quando nós estamos em batalha, e nós buscamos a Deus quando estamos em tempos de paz. E quando nós estamos em paz, nós buscamos a Deus para conservar a paz e irmos à batalha. E quando nós estamos na batalha, nós buscamos a Deus para vencermos a batalha e termos tempos de paz. Ou seja, queridos, é tempo, o tempo todo, de buscarmos a Deus. Não existe, vou fazer isso para ir para o aquilo. Vou fazer aquilo para depois fazer isso. Entenda bem que isso na nossa vida, você que de repente teve a oportunidade de estudar, de fazer faculdade, chega um determinado período na faculdade que vira um bolo só. Você não tem mais tempo para estudar. Quando eu me formar eu começo a trabalhar. Tem gente que passa por isso na escola. Você na escola não tem tempo de estudar para depois trabalhar. A vida ela se embola e você estuda enquanto trabalha enquanto estuda, você não sabe se está na faculdade, se está fazendo estágio, porque tudo vira uma coisa só. Na vida do crente não é muito diferente não, queridos. O tempo de buscar a Deus é todo o tempo. É tempo de guerra, é tempo de paz, é tempo de batalha, é tempo de luta. Só que acontece que na vida do cristão, para que ele possa se atinar para determinadas coisas, de vez em quando, Deus ele manda umas tribulações na nossa vida para que nós voltemos a buscar. E aí, queridos, o convite de Deus para as nossas vidas é para que nós não esperemos o tempo de tribulação para que nós voltemos a buscar a Deus. Que nós agora... E aí você já diz um amém aí, que estamos em tempos de paz, possamos buscar a Deus, para que nós possamos sim receber dessa unção, sem que seja aquela unção desesperada. Porque de vez em quando o que acontece minha avó tinha eu não sei o que ela queria dizer, mas ela falava, depois da casa arrombada você quer trocar a fechadura, minha avó falava. Que de vez em quando acontece com a gente que depois que a gente passa por problemas é que a gente quer solucionar. Depois que infarta, começa a correr. Depois que passa por isso, você começa a fazer aquilo. Querido, a gente tem que começar sempre a nos precavermos para as situações. E é sempre tempo de buscarmos a Deus. É sempre tempo de estarmos debaixo da unção de Deus. Porque, queridos, nós somos escolhidos da parte de Deus. Existe uma fé que é depositada no seu coração. Então, na hora que Deus precisar de alguém, Ele vai buscar quem, queridos? Ele vai buscar a você, que é um servo dele, que tem a palavra dele no seu coração, ou vai buscar a tia Teteca lá fora para resolver o problema que não professa a mesma fé? Ele vai contar contigo. Então, queridos, é tempo de nós buscarmos unção e buscarmos o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos atravessar essa situação. Porque além de disposição, tem que ter fé em Deus. Para quando Deus te falar determinada coisa que você tem que fazer, tipo, vai lá e resolve tal problema.
você fale, meu Deus do céu, mas eu não pedi isso, Senhor. E aquilo recai sobre o seu colo. Queridos, Deus te escolheu para resolver essa situação. E é por conta disso que nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui buscando a Deus, porque você veio buscar a Deus. E nós viemos buscar a Deus porque existe uma saída de Deus para essa situação. Existe um Deus que conta contigo. Ele não depende, mas Ele conta com você. Mas, queridos, para você conseguir estabelecer aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, e eu quero te fazer uma pergunta. Quantos aqui olham para uma situação que está na sua vida hoje e você pensa assim, Jesus, como é que eu vou resolver isso? Só tem 3 irmãos, meu Deus do céu. E aumentou. Até meu filho levantou a mão, não sei qual o problema que ele tem, mas alguma coisa ele tem para resolver que ele não sabe. Queridos, entenda bem que Deus conta contigo. Eu não sei se é amém, se é glória, se é misericórdia. Pode ser que tenha acontecido contigo, igual no outro dia eu estava ouvindo aqui o irmão contando. Pô, parei minha moto, veio um cara, atropelou minha moto, acabou com a minha moto. E você pensa, meu Deus, e agora como é que eu faço? Queridos, entenda bem que Deus tem um caminho para essa situação. A gente nem entende por que isso aconteceu. Mas já que aconteceu, já que Deus colocou na sua mão, Deus está te dando uma oportunidade. Deus deu uma oportunidade para Sangar, queridos. Porque se Sangar não assumisse aquele papel, não tivesse fé no Deus que o sustenta, que é o mesmo Deus que te sustenta, a história dele não estaria aqui. Ainda que de maneira breve, ainda que de maneira sucinta, mas Sangar está aqui. Imagine quantos foram aqueles que Deus procurou e que falaram assim, Deus, não dá tempo agora não. E essas pessoas ficaram pelo caminho. Queridos, entenda bem que se nós quisermos ter um propósito, se nós quisermos ser um instrumento debaixo da misericórdia de Deus, é necessário um derramar de unção sobre nós. E aí nessa noite, nós que aqui estamos, nós vamos orar. Para quê? Para que nós possamos buscar um direcionamento da parte de Deus, uma unção da parte de Deus, para que nós possamos, em nome de Jesus, receber de Deus algo da parte dele, para que nós possamos saltar muralhas. Eu não sei, queridos, quantos aqui precisam da unção da parte de Deus. Mas Deus está te dando uma oportunidade, diante da prova se apresentar, você buscar aquilo que Deus quer para a sua vida. Então se coloque de pé aí no seu lugar. Vamos orar a Deus. Vamos glorificar o nome desse Deus para que Ele possa se manifestar no nosso meio. Pai querido, Deus amado, nós estamos na Tua presença, Pai. Nós estamos diante de Ti, Senhor. Nós estamos, Pai, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia, porque, Deus, nós temos situações para resolver que nós sequer pedimos, Pai. Mas essas situações se apresentaram diante de nós, Pai. Do nada a coisa começou, Senhor. Do nada veio um carro e passou por cima. Senhor, Deus Todo-Poderoso, para que esse tipo de situação, Pai? É uma oportunidade que Deus nos dá de mudarmos a nossa história, de mudar a história de alguém. Mas, Deus querido, nós estamos aqui nessa noite, Pai, buscando uma unção especial vinda do Teu trono, Pai. Buscando algo da Tua parte, Senhor. Buscando o Teu poder, Pai. Buscando o Teu realizar. Buscando, Pai, uma unção que venha direto do Teu trono para a nossa vida. Derrama sobre nós, Pai, uma unção vinda do sobrenatural sobre nós, Pai. Derrama, Pai, um óleo, Pai, um bálsamo, Senhor, que venha sobre nós, para que nós possamos, Pai, encarar esse problema diante de nós. Pai querido, existem situações que se levantam, Pai. Existem, Pai, pessoas que se levantam. E, Pai querido, existem gigantes que se colocam de pé. E, Deus querido, é tempo de fazermos algo. É tempo de colocarmos em fé, a fé em prática. É tempo, Pai, de realmente fazermos aquilo, de colocarmos o pé e o Senhor colocar o chão. Mas, Deus querido, para que nós possamos guerrear, nós precisamos de uma unção vinda de Ti. Para que nós possamos fazer, é necessário que o Senhor esteja junto conosco. E nós, Pai, estamos diante da Tua presença, Pai. Nós estamos diante do Senhor Todo-Poderoso. E nós, Pai, estamos diante de Ti, pedindo, Pai, que o Senhor se manifeste sobre a nossa vida. Pedindo, Pai, que o Senhor se mova no nosso meio. Pai querido, nós carecemos de um toque Seu. Pai querido, nós temos situações para resolver que
nós não sabemos. Pai querido, nós temos que tomar atitudes, Pai, mas nós não queremos nos locomovermos, Pai, se o Senhor não estiver junto conosco. Pai querido, derrama, Pai, da Tua presença sobre nós. E Deus querido, para onde iremos nós, Pai, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós, Pai, clamamos nessa noite pelo sangue do Cordeiro, Pai. Nós, Senhor, clamamos nessa noite, Pai, pela Tua unção, Pai. Nós, Pai, clamamos, Pai, pela Tua presença, Senhor. Nós, Pai, clamamos, Pai, pelo Teu anjo ministrador, Pai, nesse lugar, Pai. E nós, Pai, olhamos para o nosso problema, Pai. E num ato de fé, nós já declaramos que esse gigante vai cair por terra, Pai. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor vai nos dar vitória, Pai. Nós declaramos que não existe outro Deus como o Senhor, Deus. Comece a dizer palavras, comece a colocar do seu lado um louvor de adoração, Pai. Num ato de fé, Pai, o meu irmão celebra na Tua presença, Pai. Num ato de fé, Pai, o meu irmão começa a engrandecer Teu santo nome, Pai. Num ato de fé, Pai, nós começamos a Te louvar nesse lugar, Pai. Num ato de fé, Pai, nós começamos a cantar na Tua presença. Tu és a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tua mão está todo vencer, a resposta a todo aquele que clamar. A verdade é Tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Em Tua mão está todo vencer, Pai. Por isso nós cantamos a Ti, Pai. Tu és e és a nossa estrela da manhã. Diga o Cordeiro, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. A resposta a todo aquele que a verdade é Tua palavra e não podes mentir. Diga por isso. Você veio para louvar esse Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Louva Ele, Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu manifesta o Teu e poder, e assim vamos Te adorar para sempre, ó meu Deus. Pai querido, nós cremos no Deus que é todo poderoso, Pai. Nós cremos no Deus que pode nos libertar. Nós cremos no Deus que pode quebrar cadeias. E a esse Deus que nós clamamos, Pai querido, entra onde ninguém pode entrar, Senhor. Faz o que ninguém pode fazer, Pai. Entra, Pai, nos hospitais. Libera o cativo do cativeiro. Traz cura, traz libertação, Pai. Porque a Tua palavra é que nos sustenta, Senhor. E Tua palavra diz que nós viveremos o melhor do Senhor nessa terra. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor veio para libertar o cativo, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor se deu em sacrifício na cruz do Calvário e que hoje nós temos vida e vida em abundância. E o Senhor, por amor, se entregou
ó Senhor, pelo teu imenso amor, manifeste o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó. Dê uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. E antes de se assentar, eu quero te convidar a participar da obra de Deus através do seu dízimo, através da sua oferta. Pode agradecer. Enquanto aí você prepara o seu dízimo, a sua oferta, a irmã Nilma, ela quer agradecer a Deus aqui. E assim que ela acabar e você estiver preparado, se coloque de pé e traga aqui que eu quero receber das suas mãos em nome de Jesus. Amém, né? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Eu, semana passada, meu porteiro veio falar com meu marido lá a respeito de uma chilena que queria vir para cá para o Brasil ficar 5 dias. E ele falou para meu marido que ela estava pagando 4 mil, porque ela não estava achando vaga em hotel nenhum e queria ficar lá no apartamento lá em casa. E meu marido falou assim: ela vai ficar aí, tá filha, tá? Porque eu não vou estar aí mesmo, eu vou viajar, você fica aí com ela. Eu achei estranho aquilo, eu falei: não, tá. O rapaz foi lá, tirou foto do quarto, ela gostou. Aquilo não me deu paz, sabe? Aquilo não nos dá paz. Eu falei: gente, eu nem orei ao Senhor. Essa noite, aí ele falou, ontem ele falou: olha, ela gostou muito de lá, tá? Daí do seu apartamento. Daqui a pouco ela vai fazer o Pix, me dá seu Pix, é 4 mil. Eu olhei, olha, 2 horas da manhã eu acordei, eu fui dormir 10 horas, 11 horas, 2 horas eu acordei com aflição no meu coração, falando: Senhor, faz essa mulher desistir. Porque ele ontem falou, ela vem para conhecer o sambódromo, né? Mas ela não vai te incomodar em nada não, ela não vai comer, não vai beber na sua casa, só vai dormir. Mas ela quer conhecer os sambódromos. Eu falei: gente, que pessoa é essa que eu vou botar dentro da minha casa? Né? Que pessoa é essa que eu vou botar? Uma chilena, tá? De outro país, ok, tudo bem. Mas que vai para o sambódromo, vai para bloquinho, vai não sei para onde. Aí eu falei: Jesus, faz essa mulher desistir. Me perdoa, né? Porque eu entrei no meu marido. E me perdoa e faz ela desistir de vir aqui para minha casa. Eu não quero ninguém nessas condições na minha casa. Hoje de manhã eu não dormi, fiquei a noite toda. Pode ver lá, 5 horas da manhã eu estava lá, orando, escutando música, louvando o Senhor. 6 horas da manhã eu estava lá, 7 horas, deu 7 horas, deu 8 horas. Quando eu desci, que eu fui ali na rua, buscar meu óculos, o porteiro falou assim: Dona Nilma, o Marcos já falou da senhora? Eu falei: não, a moça desistiu, tá? Oh, glória. Eu dei um glória tão grande. Não, Dona Nilma, o que eu fiz? São 4 mil. Eu falei: 4 mil, minha filha, não compra a minha paz. Então, louva o Senhor que Deus fez ela desistir de vir para minha casa. Amém. Eu glorifico a Deus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E você aí que tem trouxe algo preparado para Deus, traga aqui que eu quero receber das suas mãos e te abençoar em nome de Jesus. Deixa eu abençoar. Em nome de Jesus. Deus abençoe, Gil. Deus abençoe, Gil. Em nome de Jesus. Pai querido, te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela vida do dizimista, do ofertante. E queremos, Pai, glorificar e agradecer teu santo nome, Pai. Que Deus querido, que essa semente alcance o seu propósito, Pai, de sustento dessa casa, para louvor do teu santo e glorioso nome. Deus querido, abençoa a vida do dizimista, abençoa a vida do ofertante, em nome de Jesus, e trabalhe, Pai, na vida de cada um, Pai, que ofertou na tua casa. Abre portas de emprego, Senhor, e venha abençoar cada um que está aqui nessa noite. Pai querido, é o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, e você que crê, diga amém e amém. Conforme você for ofertando aí, se coloque de pé. Para. Vamos só tocar o finalzinho, tá? Se coloque de pé no seu lugar. Vamos orar nessa noite por aquilo que Deus fez por nós.
Pai querido, te louvamos, Pai, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom, Pai. O Senhor é um Deus todo-poderoso, Pai. Eu queremos te pedir agora que nós vamos voltar para casa. Nos guarde de todo mal, Pai. Nos abençoa, Pai. Nos livra, Senhor. Nos dá uma noite de sono, Pai. E, Senhor, cobre-nos com teu sangue. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra diga: Amém. Amém.